Shabbat Shalom mais uma vez, nós estamos aqui diretamente de Belo Horizonte, na Sinagoga Har Zion. Você que veio aqui, hoje é um Shabbat especial, porque nós estamos estudando a Parashá Ki Tissá. Dê uma olhada aqui na tela, Ki Tissá, ela corresponde a Shemot, Êxodo capítulo 30, 11 até 34, 35. Tem Haftará de 1 Reis 18 e Brit Hadashá de Marcos, capítulo 7. Bom, se você leu essa Parashá, como eu aconselho você a fazer, ler a Parashá da semana antes do Shabat, para que você possa se familiarizar com o texto, você viu que essa Parashá contém vários eventos. E seria impossível aqui eu tratar de todos eles em 50 minutos, 60 minutos. Então, como sempre fazemos, nós escolhemos um tópico e nós nos aprofundamos em um tópico, em um aspecto da Parashá. Eu quero só dar um resumo geral para você dos outros eventos que eu não vou falar hoje aqui. Por exemplo, lá no capítulo 30, nós temos o término das instruções sobre os utensílios do Mishkan, do tabernáculo. Lembre que Moshe estava onde? Moshe estava no topo do Sinai, recebendo as instruções diretamente da boca de Deus. E o povo estava lá no pé, no pé do monte, aguardando o retorno de Moisés. Então tem aí as instruções restantes. Depois nós temos sobre o óleo da unção, que era um óleo que tudo no tabernáculo era ungido com esse óleo. O sacerdote também era ungido com esse óleo. Depois, na época dos profetas e dos reis, principalmente de Israel, eles também eram ungidos com esse óleo. E tem a fórmula aqui do óleo, no capítulo 30, tem a fórmula do óleo, mas o Eterno dá o lembrete: não faça esse óleo. Esse óleo é para ser usado exclusivamente no tabernáculo, no templo. Então, tem aqui a receita em detalhes. Depois nós temos, pessoal, sobre o famoso Betsalel da tribo de Judá, quem o Eterno encheu com o seu Ruach. Nós temos aqui falando também um pouquinho sobre o Shabat. O Shabat, é isso que nós lemos aqui no Vexambru, né? 6 dias, olha só. Portanto, Shemot 31, 14. Guardareis o Shabat, porque ele é um sinal, verso 13, ele é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que vocês saibam que eu sou o Eterno que santifica vocês. O Shabat, pessoal, ele foi estabelecido lá em Gênesis capítulo 2. Então, mandamentos que foram especificados antes de Moisés, têm o intento de serem para a humanidade. Shabat foi dado para a humanidade, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou de toda a sua obra. Deus não descansa, mas a linguagem é usada aqui, dizendo que ele descansou, para dar o exemplo à humanidade. Quem separa esse dia para Deus, quem torna esse dia especial para Deus, está testemunhando para o mundo o quê? Que você crê que você foi feito à imagem e semelhança de Deus no 6º dia. E em 6 dias o seu Deus fez tudo o que existe. Tudo que os teus olhos podem contemplar foi feito pela palavra dele. Ele criou quando nada existia. Ele é tido na tradição judaica, é chamado de Ein Sof, o sem fim, o infinito, o eterno. Quem separa o Shabat está apregoando isso para o mundo. Está apregoando que existe um só Deus. E esse Deus é o Criador de tudo que existe. Isso é Shabat. Mas para os filhos de Israel, é tudo isso que eu disse, e mais, para eles é um sinal de uma aliança que estava sendo feita aqui no Sinai. Aliás, de uma aliança que começou a ser feita lá com Abraão. Então, para o judeu, é tudo o que eu disse aqui, simbolizar o Deus, Criador dos céus e da terra, mais o sinal. Que sinal? Que Deus é o Deus que tem uma aliança com Israel, com os filhos de Abraão em Isaac. E essa aliança é eterna. E logo depois que o Eterno diz essas palavras a Moisés sobre o Shabat, o que ele diz? O que acontece aqui o texto? O que diz o texto? Ele deu para Moisés Luchot Haedut, tábuas do testemunho, pedras do testemunho. E essas pedras, olha aqui, verso 18, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Me diz você uma coisa, que
povo no mundo que teve uma experiência como essa, de receber das mãos de Deus instruções escritas pelo dedo de Deus. Isso que nós lemos aqui, isso que eu apregou para você todo o Shabat, através da internet, através dessa sinagoga, são preceitos escritos pelo dedo de Deus. Deus não erra, Deus não se torna antiquado, Deus não caduca, Deus não fica obsoleto. Alguns pais da igreja católica nos primeiros séculos surgiram com essa tese, né? Não, o Deus do Antigo Testamento já ficou obsoleto. Você tem pessoas como Marcião que propôs o quê? A eliminação de todo o Antigo Testamento e grande parte do Novo Testamento, que era muito judaico. Esse Deus do Antigo Testamento já morreu. Nós cremos agora no Deus do Novo Testamento, né? É o Deus que veio ali com a vinda de Yeshua. Isso é heresia. Tanto é que os próprios pais da igreja rejeitaram essa doutrina. Você não pode dividir entre Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus de Israel. O Deus do Novo Testamento é o Deus da igreja. São doutrinas que prejudicam a igreja de Deus até os dias de hoje, porque criam raízes. São maus hábitos que criaram raiz, e todo mau hábito, é ou não é? Todo hábito ruim, como é difícil de você largá-lo, é ou não é? A teologia cristã anti-Israel, ela se tornou um mau hábito nos círculos teológicos cristãos. E é isso que a gente luta, que o judeu messiânico hoje luta, para poder fazer com que a igreja perceba que muitos dos preceitos que os nossos pais nos ensinaram eram mentiras. E precisam ser revistos. Então aí tem o Shabat, e aí, meu amigo, diga, oi vavoi. Sabe o que é oi vavoi? Oi vavoi é em hebraico, quando você assim, vê uma coisa e diz ai, ai, ai. O português é ai, ai, ai. Em hebraico é oi vavoi. O que aconteceu? Oi vavoi lano. O grande pecado. Um dos piores pecados da nação de Israel. Infelizmente, mancha a trajetória do povo no Egito, que é o pecado do bezerro de ouro. Moisés tarda em descer do monte. O povo, provavelmente influenciado pelos egípcios que saíram junto com Israel, o povo começa a achar que Moisés tinha morrido lá em cima, porque não levou comida, não levou água, não levou nada. Ficou lá muito tempo, o povo ficou inseguro. Foram a Arão, que era o sucessor natural, e disseram que, esse Moisés aí, que nos tirou do Egito, já era. Só que nós não podemos continuar a nossa trajetória sem Deus. Porque eles pensaram, se Moisés se foi, o Deus de Moisés se foi com ele. Nós só saímos do Egito por ação sobrenatural. Então nós não podemos continuar a jornada sem um Deus. Precisamos de um Deus. Então Arão, faz para nós aí um Deus, para que continue a nossa jornada. Porque sem Deus, sem um Deus, nós não podemos seguir. E Arão, meu amigo, você imagina você aí no lugar de Arão. 3 milhões de pessoas, super ultra ansiosas, tendendo ao desespero. O povo ali já organizando um motim. Arão como a liderança, o que ele fez? Ele quis ganhar tempo. Tanto é que o que ele pede aqui, era uma coisa que para ele era impossível de acontecer. Ele faz um pedido que eu se fosse Arão, teria pensado assim, eu vou pedir isso aqui, vai ser muito difícil de acontecer. Então vai me dar tempo, porque o meu pedido vai ser quase impossível de ser cumprido. Qual foi o pedido dele? Qual foi o pedido de Arão? Você vai concordar comigo, olha se não for um pedido quase impossível de acontecer. O que ele pede ele vira para o povo e diz o seguinte, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres. Olha aí. Ele pediu para as mulheres doarem as joias. Foi muito inteligente. Ele pensou, isso vai ser tão difícil de acontecer, que eu vou ganhar muito tempo até Moisés poder voltar e endireitar esse povo. Só que não funcionou.
O povo estava tão desesperado que as mulheres começaram a tirar os cordões de ouro, as argolas de ouro, começaram a doar e jogaram nas mãos dele. E ele, recebendo das mãos, trabalhou o ouro. E depois disseram, olha só, ele fez o bezerro. Esse bezerro, pessoal, era o deus Apis, era um deus muito conhecido no Egito. Os israelitas, olha, os israelitas adoravam esses deuses no Egito. Você vê que palavras de exortação como de Josué fala, olha, vocês agora não vão adorar os deuses que vocês adoravam lá no Egito. Então Israel foi contaminado do Egito. Eles tinham familiarização com esse tipo de deuses. O Apis principalmente. E aí o Arão faz a imagem do Apis e disseram, olha o verso 4 do capítulo 32. E disseram, quem disse? Provavelmente os egípcios que estavam ali misturados com o povo de Israel, e disseram, são estes, ó Israel. Olha aí, está vendo? Que a pessoa que falou isso se colocou fora de Israel. São esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha olha o sacrilégio que foi feito aqui. Nosso Deus que se preocupa conosco. Ele se arrepende do mal que havia dito aqui contra Israel, porque o povo pecou gravemente. Moisés intercede. O Senhor se arrepende. Aliás, ele volta atrás. E aí, pessoal, nós temos o seguinte, deixa eu explicar para você. Esse evento mexe muito com Moisés. Porque estava no início lá da saída do Egito. Depois de todos aqueles milagres, aqueles feitos, o povo viu a glória de Deus. O povo viu lá a manifestação do Eterno no Monte Sinai. Todo o povo viu a voz de Deus. O texto original fala que o povo viu a voz de Deus. Ou seja, para dizer para você que foi algo sobrenatural que todo mundo participou. E mesmo assim as pessoas chegam a esse ponto. Então, como líder, e eu posso falar isso com experiência, a gente desacredita nas pessoas. É igual quando você é traído, não é? Você é traído, quanto mais próximo, pessoa que não é próxima a você não te trai. Quem te trai é quem é próximo a você. Né? Traição é coisa de gente íntima. E uma traição você desacredita nas pessoas, você perde a motivação. Quem já experienciou alguma coisa do tipo aí? Você perde a esperança nas pessoas. E Moisés, depois desse evento, ele ficou meio desmotivado. Não é só você que fica desmotivado, não. Os homens da Bíblia, todos passaram por momentos assim, que beiram a depressão. Alguns entraram em depressão, como Jeremias, como Davi, Salomão. Mas homens somos homens, pessoal. A sua mente é afetada, seu ânimo é desgastado. Moisés teve um desgaste aqui como nunca antes. Ficou desmotivado. E aí Deus teve que arquitetar alguma coisa para ele, para poder motivá-lo novamente. E a estratégia do Eterno foi revelar a Moisés quem Deus iria enviar para guiar o povo à direita de Moisés, à frente do povo de Israel. Quem seria? Quem Deus enviaria? Deus revelaria essa pessoa a Moisés. E isso daria a Moisés a motivação que ele precisava para continuar o planejado, que era levar o povo a Canaã. Nisso se encontra o meu estudo de hoje. Nessa revelação de Deus para motivar Moisés mais uma vez. Né? Aqui que tem a escolha dos levitas, viu, no capítulo 32, até aqui não tinha tribo de levita associada ao tabernáculo, ao templo. Mas aí Moisés fala, quem está pelo Senhor, fica aqui do meu lado. Só a tribo de Levi foi. Então Deus usou isso para poder o quê? Separar toda a tribo de Levi para atuar no tabernáculo. E aí matam os idólatras, 3.000, né, se eu não me engano, 3.000 caíram aí esse dia, mortos, porque eram líderes dessa idolatria do bezerro de ouro. Moisés intercede novamente o povo, e essa intercessão é fantástica. Abra aqui sua Bíblia, 32, Êxodo 32, 30. No dia seguinte disse Moshe ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Eterno, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Capará.
propiciação, expiação. Tornou Moisés ao Eterno e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Se não o perdoar, que o Senhor me risque do teu livro que escreveste. Esse aqui é o livro da vida, pessoal. É o livro da vida que você tem menção dele lá no Apocalipse, que Davi faz menção. Então existe um livro da vida. Existe um livro que Deus escreve ali, os seus eleitos, quem está caminhando no caminho de Deus, tem o nome escrito. E Moisés fala: se o Senhor não perdoar o povo e não for conosco, me tira então desse livro. Eu prefiro perecer com o povo do que continuar sozinho. Olha isso, pessoal. Olha o amor que Moshe demonstra pelo povo de Israel. É esse tipo de amor que nós estamos ministrando aqui nos últimos sábados, que nós temos que ter para com os nossos irmãos, para com os que se perdem, mas principalmente para com os da casa. Esses que pereciam eram da casa de Moisés, era povo de Moisés. Se Moisés fosse um pouquinho mais orgulhoso, ele ia dizer: tudo bem, Senhor, o Senhor faz certo, porque eu sou melhor mesmo que esse povo. Faz de mim mesmo um novo povo. Eu vou cumprir, eu e a minha semente vamos cumprir o teu chamado. Destrói esse povo logo. Eles não são santos suficientes. Usa a mim, eu sou santo. Hoje em dia, na nossa comunidade, no nosso microcosmo aqui, no nosso micro-organismo, que é essa sinagoga, a gente tem relatos de irmãos que passam dificuldades, irmãos que caem em pecado. E só vem dedos de acusação, só vem juízes, condenação. É difícil ver um estendendo a mão de ajuda. Vem cá, meu irmão, vamos ver, deixa eu te ajudar. Surgem boatos, Isso não é só aqui não, mas surge boato X, Y, Z, a pessoa já, ela toma partido, já começa a se isolar, não oferece para defender, não oferece para examinar, não, sabe? Esse tipo de amor que Paulo fala lá em Romanos 9, eu desejaria ser anátema, se isso fosse levar à salvação dos meus irmãos compatriotas segundo a carne. Ele está falando no espírito de Moisés. É como se Paulo estivesse falando: risca-me do teu livro, se isso for ajudar o meu povo Israel a aceitar o Messias Yeshua. Aí eu abro mão da minha salvação por amor, meus irmãos judeus, não messiânicos. Eu oro a Deus e falo: Senhor, é esse amor que eu tenho que ter pelo teu povo, porque eu não tenho, hoje eu não tenho. Eu oro a Deus diariamente: Senhor, desenvolva esse amor pelos meus irmãos judeus que eu tenho que ter. Esse eu quero ter. Esse é o amor verdadeiro. Olha, e aí, Deus diz a Moisés no verso 33, do capítulo 32. Então disse o Eterno a Moshe: riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Vai agora e conduze o povo para onde te disse. E eis que o meu mensageiro, o meu anjo, irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Eterno ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Disse o Eterno a Moshe, verso 33, 1. Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste a terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo a tua descendência a darei. Verso 2. Enviarei o anjo, olha aqui, mais uma vez, não é qualquer anjo, não é qualquer mensageiro, a palavra anjo em hebraico é malar, significa mensageiro, não é qualquer um, porque Deus fala aqui o meu anjo, e agora ele fala no 33, 2, o anjo, Hamalar, eu enviarei esse anjo diante de ti, e esse anjo lançará fora os teus inimigos. Bom, começa aqui, talvez, uma das maiores revelações que
alguém de Israel teve a respeito do ungido de Deus. Vocês têm que entender comigo, eu estudo a Torá, eu estudo o chamado Antigo Testamento, eu vivo essas palavras porque elas são palavras proféticas. O Antigo Testamento não é um livro de história de Israel. O Antigo Testamento é um livro profético. É a base de toda a aliança, inclusive da nova. A Torá, os profetas, os escritos, nos apontam para a redenção final. Nos apontam para Yeshua. Yeshua disse em João capítulo 5, vocês não estão reconhecendo Moisés, vocês não estão estudando nem Moisés, porque se estivessem estudando, vocês saberiam quem eu sou, porque Moisés escreveu a meu respeito. Ele fala de mim. Ele me revelou. É por isso que eu estudo a Torá, porque ela me aproxima do Messias. Pessoal, esse texto aqui é bombástico. É uma prova irrefutável que esses homens tiveram revelação do ungido de Deus. Abraão teve a sua revelação do ungido de Deus, naquele encontro lá com os homens, antes dele ir para Sodoma. Agora é a vez de Moisés. Olha, acompanha aqui comigo. Não me deste a saber quem hás de enviar comigo. Então Deus faz a promessa, e aí Moisés inquire a Deus e diz, Senhor, o Senhor prometeu a esse anjo que vai nos seguir, mas eu sei que não é um anjo qualquer, então eu quero conhecer quem vai nos guiar. Eu quero conhecer quem o Senhor vai enviar para conduzir o povo até Canaã. Moisés dialogava com o mensageiro de Deus, mas agora queria ter a revelação de quem seria com ele e com o seu povo, separando-os dos demais povos. Olha aqui. No capítulo 33, no verso 11, fala que quando descia a nuvem e cobria a tenda do encontro, Moisés armava a tenda fora do arraial. Aí Deus falava com ele, não é? Descia a Shekhinah, a presença de Deus. Quando descia a presença de Deus, olha o que a Torá diz. Olha o verso 11. Falava o Eterno a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Ok? Grava isso. Moisés falava com o Eterno face a face, como quem fala com um amigo. No verso 12, ele diz, 33, 12. Disse Moisés ao Eterno, tu me dizes, faz subir esse povo, mas o Senhor não me deu a conhecer quem o Senhor vai enviar, que era o tal do anjo. Ele não falou o anjo, eu vou enviar o meu anjo, o meu mensageiro, o anjo. Quem é esse anjo? E o Senhor também me disse, conheço-te pelo meu nome, e eu sei que eu achei graça aos teus olhos, Senhor. Então, verso 13, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça. Olha só, Moisés sabia que se ele conhecesse o caminho, ele conheceria Deus. Eu quero provar para você que esse caminho aqui não é um lugar, é uma pessoa. Eu vou te provar que o caminho aqui é uma pessoa, não é um lugar, não é um trajeto. Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença, panim, a minha face, as minhas faces. Gente, isso é muito interessante. Um dos títulos do Messias na tradição judaica é aquele que revela Deus, é aquele que revela a face de Deus ao povo. É um dos nomes do Messias. Sar Ha-Panim. Sar Ha-Panim. Sar Ha-Panim é o quê? É o príncipe das faces de Deus. O Messias é aquele que revela a face de Deus aos homens. Olha que coisa maravilhosa.
E a minha panim, as minhas faces, o príncipe da minha presença, irá com você, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua panim, se a tua presença, se o príncipe da tua face não for comigo, que o Senhor não me faça subir deste lugar. Pois, como há de se saber que nós achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura se o Senhor andar conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Quem separa Israel para o Senhor, quem santifica Israel, é o príncipe das faces de Deus. Não estou usando o Novo Testamento ainda, estou só provando para você, pela própria Torá, eu não estou usando nem Talmud, estou provando para você pela Torá, que o Messias, na tradição judaica original, no judaísmo bíblico original, é divino, e o Messias, na tradição judaica original, representa Deus, é Deus perante o povo. Vocês estão entendendo? Ele representa Deus de uma forma tão sublime que ele é Deus diante do povo. É o príncipe das faces de Deus. Você vê a face de Deus nele. Amém? Vamos continuar. Agora, verso 13, volta lá para Números 33. Verso 13: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, me faça saber nesse momento o teu caminho, porque se eu conhecer o teu caminho, eu vou te conhecer. Quem é o caminho de Deus? Olha o que escreveu Davi, você pode abrir a sua Bíblia em Salmo 101. Deixa eu marcar aqui que nós vamos voltar. Assim que estiver de pé aqui, a gente volta com o slide. Salmo, pessoal. Os salmos são altamente proféticos. Olha. Salmo 101. Verso 2. Eu vou ler como está na minha tradução, depois eu vou ler em hebraico para você. 101, 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Na minha opinião, uma péssima tradução. O tradutor matou toda a profecia do versículo, todo o aspecto atemporal do versículo. Olha o que diz em hebraico, eu vou ler para você aqui. Askilá baderer tamim. Askilá baderer tamim. Matai tavo elai et aler betam levavi bekerev beiti. Que significa, no original, prestarei atenção no caminho perfeito. 2 pontos. Quando virás a mim? Então o caminho perfeito, derer tamim, não é algo abstrato, é uma pessoa, que Davi pergunta, quando é, eu vou prestar atenção no caminho perfeito. Quando é que tu virás a mim? Quando é que o caminho perfeito vai vir a Davi? Andarei em integridade de coração, quando estiveres comigo em minha casa. Essa é a tradução correta. Andarei em integridade de coração, quando você, caminho perfeito, estiver comigo na minha casa, pessoal. Olha isso. Olha isso. Isso é a prova que esse caminho não é algo abstrato. Esse caminho é uma pessoa. É uma pessoa. Depois, no 2 Samuel 22 e também Salmo 18, 30, a mesma coisa. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Derer tamim, caminho perfeito, é um dos nomes do Messias, pessoal. É por isso que Yeshua diz para aqueles religiosos que questionavam a sua divindade: olha, Moisés escreve a meu respeito, pessoal. Quem que você acha que esse anjo que está sendo revelado a Moisés? Revela-me o teu caminho, para que eu conheça a tua face. Só tem um
que pode revelar a face de Deus. Olha só. E um texto muito interessante, lá de Atos 24. Paulo, na sua defesa lá contra membros do Sinédrio, está voltando. Paulo lá contra membros do Sinédrio, se defendendo perante Félix. Olha o que Paulo fala, em Atos 24, 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a quem chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Olha como é que Yeshua está atrelado à Torá. Olha aqui, por isso que ele diz lá em Mateus 5, 17, que ele não veio anular a Torá, a lei. Por quê? Porque Paulo fala perante Félix, segundo o caminho, é uma alusão a Yeshua, a quem os meus acusadores chamam de seita, nem o nome falava, sabia? Até hoje, os mais religiosos em Israel, nem o nome de Yeshua eles falam. Eles falam Aher, né? o outro, o Yeshu, que é Imar Shmo Vezikaro, seja apagado o seu nome e a sua memória. Eles têm uma série de nomes contra Yeshua. Mas ele na Torá é o caminho. Paulo fala, segundo o caminho aos quais eles estão chamando aí de seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e nos escritos dos profetas. Quer saber se a doutrina que você tem seguido é heresia ou não? Faça como Paulo, acredite em todas as coisas que estão de acordo com a Torá, com a lei e de acordo com os profetas. Esse é o caminho de Deus. Qualquer um que apregoe a você uma nova aliança que exige a anulação da lei, qualquer pregador, teólogo, o que quer que seja, que apresente para você um evangelho onde não há lei, um evangelho onde não há Torá, um evangelho onde não há Israel, é seita. Porque não está de acordo com a Torá e com os profetas. Não existe evangelho sem lei. Não existe nova aliança sem Torá. Olha, isso é fantástico. Olha aqui o Salmo 101 que eu passei para vocês. Pena, né, que a tradução matou. Que aqui dá para ver que Davi está falando com uma pessoa. Olha só. Prestarei atenção no caminho perfeito. Quando virás a mim? Andarei em integridade de coração quando você estiver comigo na minha casa. Davi faz o convite. Davi, como Moisés, fala, eu preciso conhecer esse caminho, porque esse caminho me revela as faces de Deus. Olha lá, ó. Ha'el tamim darho, o Deus cujo o seu caminho é perfeito. Olha Paulo falando, ó, segundo a seita. Quantos já foram acusados aí que você está numa seita? Você está indo lá na Hartzion, que não aceita, rapaz. Não vai lá não, que lá é seita. Mas por que é seita? Porque são judeus. Ué, mas judeu é seita? Ah, não, porque eles ficam lá com tradições judaicas. Ué, mas tradição judaica é seita? Não, mas o que eles pregam lá a lei, e a lei de Deus é seita? Qual é o parâmetro para você achar que um judeu que vive como judeu, discípulo de Yeshua, ele está numa seita? Para mim é o que Paulo falou. Se está falando coisa que está contra a lei e contra o profeta, é seita. O dia que eu começar a pregar coisa aqui, que estiver contra a Torá e contra os profetas, saia daqui porque nós já viramos seita. Julgue tudo aquilo que eu disser a você aqui, que eu te ensinar, de acordo com a lei e com os profetas. E de acordo com a doutrina dos apóstolos. Julgue. Eu não estou isento de julgamento, não. Eu quero que você julgue a minha palavra. Ela tem que ser julgada. Olha. Você ainda tem dúvida se o caminho é o Filho de Deus? Olha o que ele mesmo responde. Respondeu-lhe Yeshua, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele se revela.
Ani Aderer, eu sou o caminho de Deus. Ninguém vê Deus se não for por mim. Eu nasci, eu fui gerado em Deus para revelar Deus ao povo. Quem vê a mim, vê ao meu Pai que me enviou. Vocês estão clamando, mostra-nos o Pai. Eu estou aqui com vocês esse tempo todo, ficam perguntando, mostra-nos o Pai. Eu estou aqui mostrando para vocês as faces de Deus. Através do meu ensino, através das minhas obras, eu demonstro, eu mostro a face de Deus para vocês. E vocês perguntam, mostra-nos o Pai. Não é esse o diálogo que ele tem lá em João 14? Vamos ler aqui, ó. Olha aqui. Tomé pergunta no verso 5. Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como é que eu sei o caminho? Respondeu-lhe Yeshua, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, ninguém vai ao Pai, se não for por meu intermédio. Se vocês tivessem me conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só, é o anjo da face de Deus. É o mensageiro, é o agente das faces de Deus ao mundo. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Yeshua, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Olha isso. A intimidade de ambos é tão grande, que Yeshua representa o Pai a nós na sua totalidade. Para ele falar isso, me fala qual Messias surgiu aí na história de Israel que teve a autoridade de falar uma coisa dessa. Qual foi o Messias que surgiu? Teve vários, né? Na história de Israel, vários se declararam Messias. O último morreu nos anos 90. Lá o Messias do Rabad, é o Schneerson. Mesmo o Schneerson, que era um exímio professor, ele jamais disse uma coisa dessa. Porque para falar isso tem que ter autoridade. Para falar isso tem que saber quem é. Quem vê a mim, vê ao Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras em mim. Yeshua é o veículo, é o agente, é o mediador. Judaísmo não tem mediador. Ah, não? O que você acha que Moisés fez lá intercedendo pelo povo depois do pecado do bezerro de ouro? Não mediou, não? Verso 11, crê-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se o Pai é glorificado no Filho, o Filho, a adoração, a honra que recebe, é direcionada a quem? Ao Pai. É por isso que esse ungido, esse representante, o príncipe das faces de Deus, não só recebe oração, ele recebe adoração. Deus é um só, mas Deus apontou este que veio dele, que representa as suas faces ao mundo, para receber adoração e dar honra ao Pai. Quem glorifica o Filho, glorifica o Pai. Não há idolatria. É por isso que nas orações de Yom Kippur, até 50 anos atrás, todo judeu em Yom Kippur, por mais religioso que fosse, ele orava no Yom Kippur, orações direcionadas ao Yeshua Sar Hapanim. Tinha essa expressão no Marzor, Yeshua Sar Hapanim. Panim é uma oração que faziam ao tal Metatron,
para que fossem perdoadas as transgressões do povo. Por quê? Porque os rabinos antigos sabiam que esse anjo que acompanhou o povo no deserto, esse anjo tem poder de perdoar pecado. Esse mensageiro que representa as faces de Deus tem poder de perdoar pecado. Não entristeçam o seu coração. Não se rebelem contra a sua voz, para que ele não deixe de perdoar a sua falta. Olha isso. Meu irmão, eu tenho que encerrar. Olha, Apocalipse 3:20, Yeshua fala, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei. É o anseio de Davi. Vem para mim, vem para minha casa, fica aqui comigo. Yeshua está falando, eu estou à porta e bato. Olha, agora, pessoal, no capítulo 33, e eu vou encerrar com isso aqui. Olha o que acontece. O Messias é revelado a Moisés. Moisés pede, eu quero conhecer o anjo da tua presença, eu quero conhecer o teu caminho. Deus responde a ele no 33:18. Moisés diz a Deus, Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória, o teu peso. Você está vendo que ele está pedindo para... O que Moisés pede aqui? Ele quer a revelação do caminho, do tal do mensageiro, do anjo da minha presença. E ele começa a pedir, eu quero conhecer a glória desse anjo, desse mensageiro, desse ser que vai conosco, que representa o Senhor a nós. Eu quero conhecê-lo. Eu até converso com ele, mas eu quero conhecê-lo em peso. Peso é glória, kavod em hebraico. E aí Deus responde, 19, tudo bem, farei passar a minha bondade diante de ti, e te chamarei em nome do Senhor. A linguagem em hebraico é totalmente profética, ela não faz sentido nenhum. No original diz, do verso 19, farei passar minha glória diante de ti, e clamarei em nome do Eterno. Olha isso. O caminho vai fazer a glória dele passar diante de Moshe, e o caminho, quando estiver passando, o caminho vai proclamar alguma coisa em nome do Eterno. Terei misericórdia de quem não tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, olha aqui, e acrescentou, verso 20, 33:20. Não poderás ver a minha face, porque nenhum homem viu a minha face e viveu. Opa. Como que Deus fala que ninguém pode ver a sua face, se no verso 11 do 33, diz o quê? Lembra que eu pedi para você decorar? E conversava Moisés com o Eterno, face a face, como quem se conversa com um amigo. Como é que então é essa pessoa que diz, você não pode ver a face, ninguém pode ver a face de Deus e sobreviver, Moisés? E aí? Quem era? Quem era que conversava com Moisés face a face na tenda? O caminho! Porque ele é a face de Deus. Deus sim conversava face a face com Moisés através de quem? Do caminho. O caminho é a face de Deus aos homens. Só que agora Moisés fala, mas deixa eu ver a tua face. Não, Moisés, você não pode ver a minha face. O caminho vai passar diante de você e vai proclamar em meu nome. Pessoal, isso aqui é... Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, verso 34:1, e sobe. Ok? Aí ele se preparou, olha isso, verso 5 do 34. Tendo o Eterno descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Eterno. O Eterno desceu na nuvem e proclamou o nome do Eterno. Olha isso, pessoal. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem glorifica a mim, glorifica ao Pai. E aí, clamou em nome do Senhor. Então o caminho passou e clamou em nome do Senhor. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Posso ler? Ani
a vir, vou passar, ani a vir, kol tovi, toda a minha bondade, al panecha, diante da tua face, ve karati beshem Adonai, e clamarei em nome do Senhor. O caminho representa essa essência de Deus, esse diálogo de Deus com a humanidade. Olha, em português, passarei toda a minha bondade diante de ti e clamarei em nome do Eterno. A total manifestação do caminho, a glória, o peso, a face, Moisés não poderia ver. Olha que interessante. O caminho representa as faces de Deus à humanidade, ok? Revela Deus à humanidade. Mas até mesmo o caminho, ele é tão divino, ele é tão glorioso, que ele não pode revelar a sua face ao homem. Porque o homem não subjuga. Por isso que o caminho fala, você não vai poder. Gente, Deus tem costas. Deus é espírito. Deus não tem costas. Você está entendendo? Todas as manifestações corpóreas de Deus estão direcionadas ao caminho, é o Shekhinah, é o Messias. Quem passou ali diante de Moshe foi o Messias. E o Messias não pôde revelar a sua face a Moisés na sua totalidade. Por quê? Porque Moisés morreria. Você sabia disso? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Daí, a necessidade da total revelação do Mashiach ser acompanhada de ressurreição. O Messias só vai se revelar totalmente ao mundo, de uma forma gloriosa, a sua face gloriosa, quando o quê? Você tiver uma nova natureza, seu corpo for diferente. Porque a sua matéria não subjuga, não suporta a glória do Filho de Deus. Na totalidade, não. Você vê uma forma dele que você pode contemplar. Não é isso que Paulo fala? Hoje você vê de uma forma que você consegue contemplar, mas amanhã você vai ver o quê? Sem véu. Por quê? O seu corpo vai ser transformado. Olha por que eu estou dizendo isso. Porque toda a revelação que o Mashiach fez de forma assim mais abrangente para alguém, teve que ter ressurreição. E ele vai se revelar ao mundo, por isso que no final, de uma forma totalitária, assim, total. Lembra lá de Daniel capítulo 10, que Daniel tem mensagens de um homem lá vestido de linho branco, que é uma alusão ao Messias? Pelo simples fato do homem conversar com Daniel, Daniel tem que ser ressuscitado várias vezes. A matéria não subjuga, não aguenta. Eu estou falando do Messias, não estou falando nem de Deus. Se aquele ser que falou com Daniel, se a glória daquele ser fez com que ele tivesse sido ressuscitado várias vezes, imagina o Messias. Então a coisa, pessoal, é fantástica. Olha só. Quando o caminho passa diante do Eterno, o caminho proclama 13 atributos de Deus. Ele proclama em nome do Eterno. O que ele proclama? Vou ler aqui, ó. Vamos terminar com isso. Passando o Senhor diante dele, clamou. Olha que interessante. O Senhor passou diante dele e clamou: Senhor, Senhor. O caminho passou diante de Moisés e declarou atributos do Deus eterno. Ô, pessoal, você entende por que Yeshua é chamado por Jeremias de Adonai Tzidkenu? Você entende por que Isaías chama o Messias de Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade? Ele representa as faces de Deus a nós. E ele vai se revelar ao mundo. E a sua revelação total vai ser quando você tiver um novo corpo. Aqui. Você leu aqui, vamos adiantar para o final da história. Moisés desce do monte, com as tábuas novas, que ele quebrou, né? Quando ele desceu, ele quebrou, quando ele viu o bezerro. Depois que ele desce com as novas, ele ficou tanto tempo com Deus, tanto tempo na presença de Deus, conversando com o caminho, quando ele voltou, ele não tinha percebido.
a matéria dele ficou com tanto contato com a presença da glória de Deus, que a matéria dele começou a ser transformada. Transformada a quê? Como era Adão. Adão corrompeu a criação. A promessa de Deus é, eu vou transformar o homem de novo como era Adão antes do pecado, um ser de glória. Esse corpo que você tem hoje é um corpo corrompido, já se corrompeu, você envelhece. Você não manifesta a luz de Deus, a glória de Deus, visivelmente. Como era Adão. Adão era um ser de luz. Adão só ganhou pele depois que ele pecou. Por quê? A matéria mudou. Aí que ele viu que ele precisava de pele. Deus deu pele para ele. Mas ele era um ser de luz. Por isso que ele não viu o próprio corpo. Então vai voltar a ser assim. O simples fato de Moisés ficar perto da matéria, o quê? A glória de Deus começou a fazer em Moisés aquilo que vai acontecer na vinda do Mashiach. Começou a transformar o corpo dele. Foi tanto contato que o corpo começou a transformar. Ele voltou e estavam o quê? Reluzindo, estava brilhando o rosto dele. Tiveram que colocar um véu. Até aquilo voltar ao normal. Quando Yeshua lá no Monte Tabor subiu para orar e vieram quem para motivá-lo? Elias e Moisés. Ele ficou tanto tempo ali que os discípulos viram? O seu rosto resplandecia, igual de Moisés. Yeshua veio em carne, mas aquela presença de Deus foi tão grande ali que o corpo dele começou a ser transformado. Se ficasse mais tempo, ia ficar um corpo glorificado totalmente igual ao de Moisés. Se Moisés tivesse ficado mais tempo, ele ia voltar com um corpo igual ao de Adão, totalmente transformado. Porque a matéria, a criação, anseia pela restauração das coisas como eram lá no Éden. E eu anseio isso também. É assim que funciona. Olha, e aí o caminho revela, aqui ó, o caminho não revela a face de Deus? Então está aqui Deus revelado, o caminho nos revelando a face de Deus. Olha o que ele proclama lá na fenda da rocha. E passando o Senhor, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em graça e verdade. Na sua Bíblia está misericórdia, mas não é graça. Que guarda a graça em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Olha aqui em hebraico, para a gente terminar. Adonai, Adonai, El Rahum, misericordioso, vem de Ren. Hanun, benevolente. Erer Apaim, paciente que espera que o pecador se arrependa. Olha as qualidades do nosso Deus. Yeshua revelou isso aqui sobre o nosso Deus. Olha, Rav Hesed, cheio de graça. No Antigo Testamento não tinha graça. Então me traduz isso aqui para mim. Cheio de graça. E emet, verdade. Mas apesar de ter uma graça aqui manifesta, um dos atributos de Deus, o 9º, é o quê? Notzer Hesed. O que é notzer? Guarda. Então tem uma graça, essa graça aqui que ele vai conceder a milhares, põe aqui na tela para mim. Não está aí. Essa graça que ele vai conceder a milhares, essa graça que perdoa pecados, perdoa iniquidade, essa graça estava guardada no ser. E ela foi inaugurada com quem? A guarda da graça que perdoa pecados, ela foi só liberada quando? Quando? Lembra que o anjo, esse mensageiro perdoa a iniquidade? Olha o que João escreve. João está falando sobre esse versículo aí. Tem uma graça que é evidente no Antigo Testamento. Deus é cheio dela. Mas tem outra que está no ser, está guardada. Como é que é o nome de Yeshua em hebraico? Como é que Yeshua é conhecido nos meios judaicos? Yeshua ha-Notzri. O que é Notzri? Nazareno. O que é Nazareno em hebraico? Notzer. O que guarda.
Por isso que ele teve que ser criado em Nazaré. Por isso que ele teve que se chamar Yeshua, o que guarda. Por quê? Porque ele é aquele responsável por guardar e liberar a graça que perdoa os nossos pecados. Por isso que o evangelista diz, porque ele tinha que ser chamado Nazareno. Aí as pessoas que acusam Yeshua dizem, está vendo? Mateus inventou isso aí, não tem profecia nenhuma falando que ele tinha que chamar Nazareno. Aqui, ó. Anotzer, que guarda a graça, mas que libera a graça e concede, perdoa a iniquidade. Olha o que João escreve. Uma graça está liberada, a outra graça retida. Olha. Cadê? Aqui. João está escrevendo sobre Yeshua. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Qual é a plenitude dele? De Yeshua, da luz. Graça sobre graça. Então João entendeu que Yeshua é aquele que manifesta a graça de Deus ao mundo e também é aquele que libera a graça guardada até a sua vinda. Por isso que João escreve graça sobre graça. João está fazendo uma midrash de Êxodo capítulo 34. E aí, ele é cheio de graça, concede graça aos filhos pelos caminhos dos pais. Olha isso, pessoal. Ande no caminho de Deus, que vai ter uma bênção garantida para os seus filhos. Você sabia disso? Nosé Avon, perdoa os pecados cometidos premeditadamente, são os piores. Ele perdoa. Vá fechar pecados de rebeldia, ele perdoa. São mais difíceis de perdoar, mas se a pessoa se arrepende mesmo, ele perdoa. Verratá, esquece os pecados cometidos involuntariamente. E venaque, absolve aquele que é penitente, aquele que se arrepende. Para encerrar, frase final da manhã. Yeshua é o Sarapanim, é o anjo da face de Deus. Ele é aquele que revela Deus ao mundo. Ele é Deus porque ele veio de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele veio de Deus, que ele faz parte da essência de Deus, ele também tem uma missão muito específica. É o quê? Revelar Deus ao homem. Receber a adoração a Deus. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra, e um só Senhor, a saber, Yeshua HaMashiach. Um só mediador entre Deus e homens. Tudo que eu falei aqui pode ser comprovado por um judaísmo que está perdido. Por um judaísmo que foi conformado, que foi afetado pelas perseguições dos cristãos na Idade Média. As profecias messiânicas dos profetas mudaram a interpretação dessas profecias depois das perseguições dos cristãos contra os judeus na Idade Média. O judaísmo de hoje mudou muito. Muita coisa entrou no Talmud contra Yeshua. Mas se você volta no judaísmo lá dos primeiros séculos, você vai ver que todos os rabinos atestavam que o Messias é divino, que o Messias é Deus, porque ele representa Deus a nós. Ele é o Metatron, ele é o Sarapanim, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Que nós possamos entronizar o ungido de Deus, entronizar este mensageiro do Eterno, que é o único capaz de nos revelar as qualidades e os atributos, como você viu aqui, do Deus Criador dos céus e da terra. Amém?